Já estamos em direto no Instagram. Já estamos em direto. Olá! Bem-vindo e bem-vinda. Seja agora que nos estejas aqui a ver, ou quem sabe amanhã, num futuro próximo ou mais distante, não importa, porque isto vai ficar disponibilizado aqui nas redes. Nós hoje temos esta temática super interessante, que é sobre Moisés, não é? Um dos grandes profetas do Antigo Testamento, não é? Que confere aquilo que é a Bíblia, não é? Que é o principal livro do mundo ocidental para os cristãos, obviamente. E por isso vamos falar sobre Moisés, não é? E sobre a missão espiritual de Israel. Exatamente. Então, nós estamos a fazer um seguimento, estamos a fazer uma contextualização ao longo da história, a partir da ciência iniciática, ou seja, a partir dos vários iniciados, desde que o mundo é mundo, para podermos então perceber, não é, o fio à meada, para dar resposta àquelas questões que muitas vezes recebemos, que é, então e agora? Neste momento da nossa humanidade, neste momento em que a sociedade está desta forma, neste momento em que nós existimos, em que temos tantos pontos de vista, de tantas verdades, em que é que acreditamos, não é? Para onde é que vamos? Qual é o objetivo disto tudo? Não são perguntas novas, mas elas são perguntas que são muito frequentes, são muito comuns e que muitas vezes acabamos por não ter o repertório necessário para dar a resposta. Então é necessário o quê? Estudo. É necessário a história, é necessário ancorarmos em bastante conhecimento para então podermos mapear. Não nos basta apenas acreditar numa coisa. Nós precisamos sim de fundamento, precisamos de material concreto para podermos então tirar ilações de todo este caminho, de todo este caminho espiritual que a humanidade tem vindo a fazer. Então, a história ancora-se sim também no pressuposto do porquê. Não só o para quê, mas o porquê. Certo. E o porquê é dado por estes iniciados que recebem toda esta orientação por parte do divino, não é? Que são chamados os filhos da chama, os filhos do fogo. Os iniciados não são apenas religiosos. Eles são pessoas que conseguiram atingir um determinado nível de consciência e ao atingir esse nível de consciência, eles acabaram por transbordar essa consciência para o povo. O povo que dependia de uma cultura, dependia de uma geografia, dependia de um momento histórico, de uma era cósmica. Então, é tudo muito contextual, não é? Por exemplo, se eu, Iris Light, estou agora aqui no século XXI, estamos em 2025, eu estou na Europa, estou em Portugal, nasci e cresci aqui. Mas imagina a Iris há 300 anos atrás. Na Arábia, noutro lugar do mundo, com outro contexto radicalmente diferente, com outra sociedade, com outro contexto. Outra cultura. Sim. E outras regras de apresentação. Obviamente, eu sou a mesma pessoa. A minha expressão iria ser outra. Então, acredito que o contexto também dá a singularidade e a diferença e molda numa imagem significativamente distinta determinados conhecimentos. Claro, não é? Claro. Por isso, se calhar, se nós víssemos a Iris de agora e a Iris de há 300 anos atrás, noutro lugar distante, noutro contexto socioeconómico diferente, iríamos ver o quê? Não, são duas pessoas diferentes. E não são duas pessoas diferentes. Não é que o meio faça de nós o que somos, mas ajuda também a manifestarmos-nos de formas diferentes. Então o ensinamento, quando cai aqui, ele acaba por se revestir de uma diversidade de formas. Não é que ele seja distinto, mas há realmente uma distinção na forma que ele adquire.
Eu não sei se me estou a fazer entender, Não, claro que sim. não é? É óbvio. Não sei se me estou a fazer entender, mas a ideia é esta. A verdade é a verdade e não há nada além da verdade. A verdade, quando desce a um nível denso, como é aquele que estamos, ele acaba por revestir-se de uma forma distinta. Então nós vemos a variedade de pontos de vista que nós temos no mundo, mas que no fundo de si, na origem de si, eles encerram a mesma e única realidade, a mesma e única verdade. Deus é um só. Ainda que eu lhe tenha visto a mão, o outro viu o pé, o outro viu a cabeça, o outro viu, são um corpo de conhecimentos que, unido, vai dar origem àquilo que é a divindade na sua mais pura presença, não é? E é sobre isto que nós vamos falar hoje. É isso mesmo. Vamos Olá, começar por já Moisés. entraram algumas pessoas. Olá, Mary. Olá Mary, olá Diana, Diana. olá Isabel. Olá. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, Isso. todos vocês. E a gente vai dar seguimento a esta matéria. Olá, olha, Juliano. Olá, Juliano. Muito bem-vindo. Bem-vindo, Juliano. Espero que isto hoje seja profícuo, não é? Para todos nós. Vamos falar então dos filhos do fogo, os filhos da chama, Mas agora, os espera grandes aí. iniciados. Agora, para ver aqui o Juliano, lembrei-me, não é? Vamos fazer a nossa publicidade aqui ao nosso Clube Arcano, que, não é? Estas lives que nós fazemos aqui, gratuitas e totalmente abertas ao público, não é? Estão sempre linkadas ao nosso grupo de estudos, não é? Privado do Clube Arcano, que é assim que nós designamos, o Clube do Mistério. E se estiveres interessado em saber mais, não é? Depois destas lives, todo este conhecimento que nós aqui disponibilizamos, que nós não podemos trazer tudo, como é evidente, não é? Trazemos um bocadinho daquilo que podemos falar abertamente e de uma forma simples e aberta, para que depois então, no grupo de estudos, possamos tirar dúvidas, partilhar, dar mais detalhes e aí fazer uma configuração deste grande puzzle que é o conhecimento de nós e da humanidade, não é? De forma mais detalhada, de forma mais direta. Por isso, se quiseres entrar em contacto connosco através do clube, não é? Do Clube Arcano, vai ao nosso site escoladaconsciência.org, lá na página do clube tem toda a informação de que necessitas e serás sempre muito bem-vindo. O Clube Arcano é um formato onde nós estamos em reunião sobre temas iniciáticos. Claro que neste momento nós estamos a seguir a linha de pensamento através de um livro, de uma obra de Édouard Chouret, que é um dos iniciados, pensadores, escritores, autores, e o livro é Os Grandes Iniciados. A partir do conteúdo deste livro, nós vamos fazendo as nossas reuniões. E decidimos utilizar este formato para contextualizar com os nossos alunos, com os nossos colegas, amigos, companheiros de caminhada, porque no fundo nós também estamos a caminhar, não é? Caminhamos com eles, ao longo desta jornada histórica, claro, para fundamentar como a humanidade está neste momento. Então vamos sempre, em cada reunião, são 2 por mês, à noite, reunimos-nos sobre os temas ou sobre o tema concreto dessa reunião e então explanamos. Claro que as lives que temos, que são prévias à reunião do Clube Arcano, elas são abertas e são livres. Mas no Clube Arcano, cada elemento é chamado também a fundamentar, é chamado a ensinar, é chamado a adicionar ao grupo. Então nós funcionamos como uma egrégora, e a ideia é essa, é que sejamos uma egrégora, que sumemos uns aos outros. Ainda que eu e o Miquel sejamos mentores, ainda assim todos acabam por ter a possibilidade de ensinar, de trazer fundamento, de nos divertirmos também, porque também há muitos momentos divertidos dentro do... Claro. Não é tudo erudito. E, portanto, somos seres humanos que querem comungar com neste amor pela sabedoria, pelo conhecimento iniciático. Então, sejam bem-vindos.
É isso. Vamos então dar Sim. início ao nosso... Já agora também, na próxima semana, teremos de dia 3 a dia 7, teremos o desafio 5 dias, não é? Que é sobre a percepção e a autoconsciência, no qual é um evento aqui totalmente online e gratuito também, assim como são aqui estas nossas lives, no qual, à noite, não é? Sempre pelas 22 horas, nós em cada dia teremos sempre um conjunto de exercícios que nos ajuda substancialmente a termos um nível de percepção, de autopercepção cada vez maior e mais refinado, dia após dia, e que nos vai ajudar ao longo dos dias desta semana a adquirir um nível de consciência cada vez melhor, não é? A pouco e pouco. E por isso, se estiveres interessado em querer participar neste desafio, entra em contato connosco, aqui através do Instagram, deixa o teu nome e e-mail para que possamos adicionar à nossa plataforma do Zoom. É do Zoom, não é? É. E pronto, e vem participar connosco. Será uma experiência muito, muito, muito boa. Para quem não sabe o que é este desafio de 5 dias de percepção e autoconsciência que o Micael vai realizar, convidamos a verem a série de mediunidade no YouTube. Não é? Vários vídeos já foram colocados, estão a ser colocados e orientam de forma bem, como é que poderia dizer, bem acessível este tema, esta temática que coloca dúvidas em muitas pessoas, não é? Então o Micael tem vindo a realizar esses vídeos, estão no YouTube para vocês poderem assistir. Se vocês não sabem qual é o canal, vocês têm o canal na nossa bio, portanto, acho que é Escola da Consciência.portugal, exatamente. no YouTube. E, portanto, estejam à vontade para ver, para comentar, para deixar o like, partilhar. Lembrem-se que vocês podem ser um agente do bem e é extremamente necessário para a Escola da Consciência que vocês nos deem o vosso apoio, seja com likes, partilhas, o que for. Claro. Então, nós estamos muito agradecidos por isso, pela vossa presença aqui, sempre a caminhar connosco. E vamos continuar, não é? Sem não é assim? dúvida. É mesmo isso, é mesmo isso. Por isso. O que é que nós trouxemos aqui hoje? Isso. Então, para esta temática de hoje, antes da gente começar já a entrar no tema erudito, não é? Nós trouxemos o quê? Trouxemos aqui 5 livros que têm relação com a temática de Moisés e também com a extensão dessa temática historicamente. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou já espetar isto assim, de uma forma... Começou. Espeta. Não, Força. é o seguinte... Não. Foi o nosso intervalo. A questão é, estes 5 livros que eu trago aqui, eles são sobre Cabala. Então, quando nós falamos de Moisés, nós vamos ali linkar, não é? Vamos desembocar aonde? No judaísmo. Mas nunca esquecendo que o judaísmo tem um coração místico. Além do seu corpo ortodoxo de ensinamento, dentro dele existe uma essência mística. E o que é a essência mística? Da mesma forma que o Islão tem um coração místico, uma essência mística, que é o sufismo, nós entendemos que esses corações místicos, eles libertam-se do ortodoxismo, do conteúdo teológico da própria religião e entram por dentro a uma relação direta com a divindade. Então, o coração místico das religiões, e cada uma tem a sua, é uma forma de cada raio da roda chegar ao centro, ao núcleo. Eu digo sempre isto, porque é muito importante não cair e não nos deixarmos prender à ortodoxia das coisas. Tentarmos entender que existe um fundo de verdade, não é? Uma linha que passa por dentro do colar de pérolas. A linha que passa dentro do colar de pérolas. E que os une a todos. Isso. Então, eventualmente no coração místico de cada coisa, nós entramos e encontramos a divindade de forma direta, se conseguirmos adentrar e atingir e construir esse canal profundo de luz para com o divino, não é? Então,
Dentro desse judaísmo, nós acabamos por encontrar o quê? Todo o fundamento cabalístico. Não é? E a Cabala vem a ser, assim, um corpo de conhecimento místico, profundamente erudito, e que contém em si as chaves mais esotéricas, mais internas, profundas, misteriosas da vida dos iniciados. Daquilo que é a filosofia perene, a ciência iniciática, que está dentro de tudo o que existe. Então, estes livros que nós temos aqui para venda são livros do mestre búlgaro Omram Mikhail Ivanov. Vocês já conhecem. Sim, e podem adquirir cada um destes livros na nossa livraria online. Não é? Estes livros, temos estes dois que separamos para vocês hoje. Fala especificamente, não é, do homem a Deus. Não é? Este livro aqui é muito interessante porque fala precisamente da árvore da vida, não é? A ideia de árvore da vida é um conceito especificamente cabalista, não é? Dentro desta tradição da via mística e dentro do judaísmo. Dá informação sobre as sefirós, sobre a ligação entre elas, sobre as 22 letras do alfabeto hebraico, que tem uma relação muito profunda com estes ensinamentos. Claro. Temos também uma filosofia universal que fala, sim, disto, que é, existe uma filosofia universal. Claro. Existe uma verdade única, não é? A luz de Deus é a única que é derramada em várias lâmpadas, que são os profetas, que são os iniciados. São os iniciados, não é? Mesmo isso. Então, aqui fala sobre essa filosofia universal. Isso. Sempre de uma linguagem muito simples, muito acessível. Não é? Às vezes de conceitos bastante profundos e complexos, mas que aqui o Omram fala sempre de uma forma muito simples. E cada um destes livros, penso que bastante acessível. São 10 euros cada um. Por isso vale bem a pena. Nós já os devoramos a todos. Não é? Então, e temos aqui 3 livros sobre os esplendores de Tiferé, o Sol na prática espiritual. Temos aqui Tiferé, o nome de uma Sefiró também. Sim, que representa o nosso Sol interior, daí a representação aí na capa do Sol, que é o nosso espírito. Exatamente. Não é? Por isso, qual é o esplendor do nosso espírito, não é? Quais são as suas virtudes. Fala da Santíssima Trindade também, dos elementos etéricos do Sol. Sim. Claro que não é apenas o Sol físico, embora o Sol físico seja um meio para, e que possa ser utilizado como, não é o nosso Sol físico, não é? Do nosso sistema solar, não apenas, mas também ele contém uma simbologia muito profunda. Depois temos também os mistérios de Yesod, os fundamentos da vida espiritual, isso. Não é? E Yesod aqui significa também a base, a terminologia de uma das sefirós. Não é? Está Yesod é a lua. É a nona Sefiró da árvore da vida dos cabalistas. Sim. Na sua região superior reina o Senhor Shaddai Elai. Junto dele está a ordem angélica dos querubins, com o arcanjo Gabriel à cabeça. A parte material de Yesod é a lua, que na sua dimensão espiritual simboliza a pureza. Isso, que é fundamental na caminhada de desenvolvimento da consciência, não é? Esta realidade da lua. É a primeira, não é? É a primeira que tem que ser purificada. Muito importante. Então nós temos também o terceiro livro, que é As Duas Árvores do Paraíso, não é? Estas duas árvores do paraíso, não é? A tradição cristã retomou o relato de Moisés, no Gênesis, não é? E, uma vez mais, duas árvores. A exemplificar com vários exemplos, de uma forma muito simples, não é? Aquilo que é a árvore da vida, que no fundo é a nossa ascensão, o nosso caminho que todos nós temos que percorrer. Moisés nomeia apenas 2 árvores desse jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujos frutos Deus proibira a Adão e Eva de comerem. Isto é tudo altamente simbólico e iniciático. Claro. Portanto, não podemos ler ao pé da letra apenas. É este fundamento iniciático, simbólico, que guarda uma verdade maior e que precisamos de chegar para então poder pegar nela e exercê-la em nós de forma prática para realizar algo, não é? Daí a necessidade da arquitetura e da construção do nosso templo, o Templo de Salomão.
não é? Que é aquilo que todos nós deveriam estar a fazer neste momento. E daí a proposta da maçonaria, não é? Que é a construção do templo. Isto é, templo interno. Atenção, entre aspas, a maçonaria verdadeira, correta, para o bem maior. Eu só me refiro a isso. Pois, claro. O resto são deturpações. É impronunciável. Então nós temos aqui estes 5 livros, não é? E vocês podem adquiri-los no nosso site, no site, escoladaconsciência.org. Podem encomendar e recebem na vossa casa. Isso. Simples assim, é tudo automatizado. Sim. E pagam diretamente acessível, e recebem em casa sem problema nenhum. Isso. Então... Tem mais algum? Não. Não, para já não. Okay. Hoje não. Vamos dar início então à nossa aula, né? À nossa partilha, aqui sobre Moisés. Sim. Nós, não é? E como sempre nós fazemos isso, uma vez que já temos vindo a falar de Rama, já temos vindo a falar, ou melhor, dos primeiros iniciadores, há 50 mil anos atrás, da segunda vaga de grandes iniciadores há 7 mil anos atrás, ou seja, 5 mil a.C., já viemos a falar sobre Rama, sobre Krishna, né? E agora estamos a falar, já falamos também sobre Hermes, e agora estamos a falar então sobre Moisés. Se tiveres curiosidade de saber sobre todas estas temáticas que agora estive aqui a enunciá-las, vai lá ao nosso canal do YouTube, tem lá nas lives todo este conhecimento. É só maratonar e ficar a par de tudo o que temos vindo a falar ao longo deste, já vai 2 meses, não é? Já vamos... Foi em janeiro. Exatamente. Esta já é a 4ª live. E então, nós, como sempre, vamos começar, não é, por esta contextualização histórica de Moisés. Embora a datação da vida encarnada deste senhor não seja propriamente exata, não é? Porque existem sempre alguns estudiosos que divergem um bocadinho na sua opinião. A verdade é que mais ou menos consegue-se ter assim, um consenso de que mais ou menos a sua vida se balizou entre o século XII e XIII antes da Era de Cristo. Ou seja, estamos aqui a falar do ano de 1300 a.C. a 1200 a.C. Por isso, temos aqui uma janela, mais ou menos, não é? Sim, mais ou menos. Não é? Até porque a vida deste senhor foi uma vida centenária. Entre 10 a 12 séculos antes de Cristo. Isso. E isto é interessante, não é? Porque é um ensinamento que já está aqui na humanidade, não é? Há mais de 3 mil anos, não é? E é muito importante. E precisamos de ter em contexto aquilo que a Iris falou logo no início da live, que é cada iniciador vem, não é, a trazer a lembrança desta religião eterna, desta religião universal, porque Deus é só um, mas ainda assim cada um dá a sua conotação pessoal, fruto da sua individualidade, fruto da cultura, do contexto, da época, enfim. E este senhor Moisés, não é, era um senhor egípcio. Sim, não podemos esquecer que há uma pequena alteração, ou melhor, há uma pequena deturpação, e isso nós temos que entender. A história, quando é contada pela própria religião, ela tem sempre aqui determinados, como poderia dizer, determinados factos rebuscados para tentar fundamentar o corpo de conhecimento. Às vezes eles não são reais, às vezes eles não são verdadeiros. E devido a isso, não é, a religião acaba por tentar modificar os factos para poder, não é, assegurar que todo o corpo de conhecimento é X, Y, Z, e, portanto, não tem nada a ver com nenhuma outra religião anterior, não tem nada a ver com não sei o quê, portanto, nós somos uma bolha à parte do mundo. Reparem, não há nada à parte no mundo. Claro. As coisas todas elas acabam por estar interligadas em fases, umas posteriores às outras. Então, nós vemos Moisés, não é? Como aquele que nasceu já no Egito, como aquele que viveu a cultura do Egito. Não é aquele que não sabia nada do Egito e que vem assim de um sítio diferente, completamente diferente, fazer não sei o quê. Não, ele nasceu no Egito. E é isto que o Miquel vai contar agora. Que é um bocadinho diferente da história que muitas vezes vemos nos desenhos animados, que existe, não é? O Príncipe do Egito, e há várias... Sim, a forma como é contada a história tem um fundamento para a religião, é óbvio, não é? A religião tem necessidade e tem interesse
para que a história seja contada dessa forma. Precisa de se autoproteger, de certa forma, não é? Com medo de perder seguidores, com medo de perder determinado poder, não é? Mas a verdade é a verdade. Claro. E não há verdade para além da verdade. E não podemos esquecer, não é, que, e acredito que já tenha falado isto noutras lives, não é, os próprios nomes, não é, a nomenclatura que se dá a determinadas personagens ou objetos, seja o que for, tem sempre uma dupla significado, não é? Há uma parte material, mas também há uma parte simbólica, não é, espiritual ou iniciática. E, por exemplo, até aqui o próprio nome, não é, de Moisés, dizem que Moisés está relacionado ao filho, não é? Aquele que vem através do rio, e daí, nessa história que é contada tanto nos filmes que é para as crianças, não é? Que é um menino que, não é? Que nasce. Foi colocado num cestinho. E é colocado num cestinho e vai pelo rio fora, não é? Vai ter até ao palácio. E mesmo não apenas nos filmes de infantis, claro, mesmo também nos filmes para adultos, é sempre esta a ideia, porque Moisés representa exatamente isso. No entanto, nós não podemos levar à letra, porque Moisés é o nome espiritual desta nossa personagem, não é o verdadeiro nome dele. Então representa aquele que é o Filho de Deus, não é? É um dos iniciadores, um dos verbos, mas que vem trazer um grande rio, ou seja, é uma fonte de água viva. Assim como outros também foram. Certo. Então, nós não podemos correlacionar diretamente o nome Moisés àquela existência material, física, de que de facto ele veio pelo rio dentro de um cestinho e foi ter até ao palácio. Essa não é a realidade física. Ok? Pronto, essa é inicialmente já uma clara distinção que é importante nós termos aqui a noção. Nós como iniciados temos de ter a noção de uma coisa. Todas as histórias, elas muitas vezes misturam o quê? Misturam o seu significado com os factos. Juntam tudo e misturam aquilo numa salada de grelos. Então é importante nós entendermos, é importante nós triarmos aquilo que fundamentalmente é factual, histórico, vivido de forma física, prática, daquilo que é o significado e a missão e o porquê de determinada pessoa, determinado iniciado, determinado mentor, determinado filósofo, de determinado profeta, não é? Então nós precisamos de entender que estas coisas muitas vezes misturam-se e depois é entregue assim. E é entregue facilmente, sem questionar. Claro. É preciso nós percebermos isso. Adão e Eva existiram ou não existiram? São só simbólicos? É só uma história? É só um mito? É isto? É aquilo? É o quê? Então nós precisamos realmente perceber que são todas essas coisas. Porque se nós adentrarmos, nós vamos entender, não, é óbvio, fisicamente não pode ser real, não há possibilidade de ser real do ponto de vista factual, no sentido físico do termo, apenas. Mas isso não significa que não seja real de um ponto de vista simbólico. E o simbólico não significa apenas um significado, não é? É uma metáfora da vida, é uma metáfora direta das coisas. É isso. O iniciado tem que saber movimentar-se excepcionalmente bem no lado simbólico da vida. Porque o lado simbólico ele é regido pela nossa mente inconsciente e quando o iniciado adentra um bom nível iniciático, ele mergulha no nível inconsciente e nada por esse oceano. E nadar no oceano é saber nadar e saber encontrar-se no oceano. Não é surfar e afogar-se e naufragar. Não é um náufrago. Então é muito importante saber simbolicamente os vários níveis deste oceano onírico que nós vivemos. Porque quando isso não é possível, estará sempre à superfície. E à superfície estão os burros. Não é? Eu prometo contigo, mas não consegui. É isso. Não, porque a Viviane apareceu e não dá. É logo, é direto. O problema é da Viviane. É a Viviane.
A Viviane entra e então, estás a ver, entra ali o aquário e tudo e de repente É o Urano, é o não é? plot O Urano twist. começa ali a bombar. A Viviane É sente-se. só pipocas por todo A lado. Viviane sente-se. Eu percebo isso. Ó, é Viviane, incrível. amanhã conversamos melhor. E diria ela agora, deixa ela falar. Deixa não ela é? falar. Deixa ela. Muito bom. Estou a brincar. E é isso, é mesmo isso. É? Só agora retomando, não é? Com esta história da brincadeira, uma pessoa perde-se. Nós... Eu sou burro da superfície. Exato, é mesmo isso. Não. Hum, Não mesmo. Então existem, percebes? Existe aqui toda uma superfície que é muito São importante. camadas, Nas não é? nossas lives, nós sempre orientamos as pessoas a começar a adentrar a parte simbólica das coisas. Porque mesmo na espiritualidade, não é? Mesmo na espiritualidade, nós temos aquela coisa do agarrar-se ao ortodoxismo do ensinamento e ficar ali. Claro. E a ideia é mergulha mais. Claro. Há níveis mais profundos de simbolismo que são necessaríssimos. Não são apenas teoria. Não são apenas historinhas. Não são mitos vazios. São, no fundo, um fio de Ariadne para juntarmos as peças do puzzle e sairmos do labirinto. A ideia é essa, não é? Exato. É conseguirmos sair do labirinto, da superfície, nós precisamos de mergulhar fundo. Para quando voltarmos à superfície, como Moisés fez, não é? Porque todos somos chamados a mergulhar, que é o iniciado que faz, e depois a regressar à superfície para então poder dar essa visão, ou partes dessa visão, a quem nunca saiu da superfície, não é? Porque está noutro nível de progresso. Ainda não chegou à parte iniciática. Então, tem ali aquelas migalhinhas para então poder nunca se esquecer e um dia, se calhar, mergulhar, não é? Para se tornar um iniciado também e regressar. Sim. Olha, um bom exemplo, temos as parábolas de Cristo, não é? Em que elas são todas muito simples, não é? E se atendermos única e exclusivamente à aparência da sua simplicidade, parecem uns ensinamentos assim muito, muito vulgares. Sim. Mas não. É senso Eles comum. são vulgares, sim, não é? São senso comum, exato. Mas também depois têm outras camadas de entendimento que são necessárias serem mergulhadas para poderem ser entendidas. Mas pronto. Retomando então, nós estávamos aqui no Egito, não é? Por isso, este nosso personagem, o Moisés, que de seu nome verdadeiro era Osarsif, ele era um egípcio, um príncipe, não é? Da realeza, um membro da realeza do Egito, não é? E tentamos perceber que naquele contexto, há 3.000 anos atrás, o Egito vinha de uma série de dinastias faraónicas, por isso era o totalitarismo ao máximo, não é? Tinha a representação máxima do faraó, não é? Tinha a sua família e o povo. E por isso ele era um membro desta realeza. E como membro da realeza tinha acesso a todo o tipo de vivências, tanto materiais, não é? De luxo, digamos assim, de facilidades no seu tempo, mas também tinha acesso ao conhecimento. Ele era sobrinho do faraó, não é? Tinha um Isso. estatuto que tinha acesso a coisas que a maior parte do povo nunca na vida conseguiu ter acesso. Isso. Aí já conseguimos entender que para aquele tempo e para aquela condição ele tinha poder, não é? Ele tinha poder. Daí também, não é? Deus o colocou no lugar que ele pôde retirar todo o sumo, não é? E isso foi ótimo, não é? E uma vez que ele não era o próximo, não é? Não era o próximo da linhagem, o sucessor do faraó, não é? Que o faraó na época era Ramsés II, que foi um grande faraó, que é considerado o grande dentro da dinastia faraónica. Ele, porque percebemos assim, não é? Aquele que era o sucessor era obrigado depois a uma rígida educação militar, política, social, económica, iniciática também, mas
tinha todo um conjunto de áreas que tinha que desenvolver em si. Sim. Ele, uma vez que não estava obrigado a ter esta educação, não é? Era um pouco mais livre, porque ele não era o filho do faraó, era o sobrinho. Por isso ele tinha um grande interesse pelos estudos, não é? Do sacerdócio, não é? Os estudos iniciáticos, e ele teve essa liberdade para se aprofundar nesses estudos. E então ele, ao longo da sua juventude, foi iniciado nos mistérios de Hermes. Nós, no Egito, fundamentalmente, vimos, por exemplo, na live anterior, não é, que o grande iniciador do Egito foi esta figura, não é, divina, transcendental, que foi Hermes. Trouxe o abecedário, não é, trouxe as leis que regem a nossa realidade. E todo o Egito, não é, seja no monoteísmo como politeísmo e tudo mais, no fundo, a base, o abecedário que está por detrás dessas grandes religiões que fundamentaram o Egito, sempre é o hermetismo. Não é? Então ele foi iniciado nessa base. A Viviane está a perguntar sobre o Akhenaton. Moisés veio depois. Isso, olha, Mas pouco tempo depois a gente vai falar sobre Akhenaton. Nós vamos, se der possibilidade, nós vamos falar sobre isso. É muito importante e é muito, muito importante o que tu perguntaste e essa relação. A gente já vai falar. Foi uma daquelas coisas que nós falamos, não é? Porque a Akhenaton e Nefertiti foi assim uma coisa incrível. Lembras-te, em 2013 a gente fez o Súria, não é? O Súria foi inspirado no culto do Sol, umas iniciações que nós demos no Merkabah, e que o Surya Sudimarga foi o caminho da purificação solar, que é uma prática iniciática, não é? E era precisamente sobre nisto. Sim, a Akhenaton e Nefertiti, não é? E o culto do Sol, o culto solar. Vamos lá. Boas memórias. Mesmo. Então nós precisamos ter esta noção de que Moisés, esta figura que de forma terrena não era o Moisés, mas iniciaticamente é o Moisés, ele teve esta grande instrução por parte do hermetismo, não é? Na cultura e na filosofia hermética daquilo que era o Egito até à época. Mas depois ele cresceu, não é? Teve que sair por alguns incidentes que aconteceram na sua vida, teve que ser exilado do próprio Egito, não é? Como punição, e ele teve a possibilidade de vagar pelo deserto e encontrar aquilo que eram os beduínos. Os beduínos são os nómadas. Sim, beduíno em árabe significa nómada. Os nómadas. Eram então, povos nómadas, ou tribos, né? Nómadas, ou seminómadas na época, né? Que permaneciam durante um tempo em determinado lugar, mas ao fim de uns meses iam para outro sítio, permaneciam mais uns meses e depois continuamente assim. Neste caso foi uma tribo de drusos, não é? Que eles eram adoradores do Deus único. Havia a ideia do Deus único. Isso. Árabes. E agora disseste um bom pormenor, que é, enquanto que no Egito ele teve esta instrução que à época de Ramsés II era politeísta, não é? Que era o deus Amon-Ra, mas sim, que depois era... tinha vários. Como é que se podia dizer? Havia um deus, mas que depois haviam outros deuses, não é? Que estavam ali a constelar o grande deus que era Amon-Ra. Uhum. E, no entanto, ele depois, quando teve esta oportunidade de ser exilado, não é? Obviamente são coisas do destino da vida, através de um incidente altamente negativo, uma punição, ser exilado do seu próprio país, não é? Onde tinha todo o tipo de luxos, não é? Uma vida da realeza. Este incidente negativo revestiu-se, não é? de uma coisa altamente positiva, no qual ele, vagando pelo deserto, encontrou uma destas tribos e teve a possibilidade de entrar em contacto com um senhor que era, como é que é? Jetro. Sim. Não é? Que era o pai espiritual dos nómadas, lá do deserto, dos drusos. Não é? Dos drusos. Ele era um iniciado e era um iniciado que acabou por ser, não é? Se tornar o sogro de Moisés, não é? A sua filha casou com Moisés.
E a sua filha, ao casar com Moisés, fez de Moisés, não é, alguém que acabaria por receber, não é, a tradição a partir do pai da própria noiva. Então isto existia, ainda existe hoje em dia, não é? Então Moisés acabou por se tornar, não é, o grande recebedor, não é, receptor de toda aquela informação. Então também ele se tornou pastor de outros, iniciador de outros, não é? Isso. E quem era este Jetro? Há uma linhagem. Lembrem-se sempre. Há sempre uma linhagem. Sempre. Não há como aquela coisa do auto-iniciei-me. Não, exato. Isso não existe assim. Isso é treta. Então a linhagem... Pensei que ias dizer qualquer coisa. Mas Não. Essa linhagem é muito interessante, não é? Porque uma vez que o politeísmo vinha da parte egípcia, aqui, por esta personagem, que era o pai espiritual à época das pessoas que iam para o deserto orar e entregavam-se à via iniciática, não é? Os beduínos? Não, eu estou a querer dizer os iniciados? Pronto, fica assim. Os iniciados. É do género, os anacoretas. Sim. Só que os anacoretas é na Índia. Pois. Ali tem outra expressão, mas está-me a faltar. Não sei qual é. As pessoas que se devotavam à via mística. Certo. Pronto, que naquela região tem um nome específico. Eu estava a querer evocar esse nome específico, mas agora não me está a vir à cabeça, mais daqui a bocadinho há de vir. E então, como era o pai espiritual, não é? Continha em si, não é? Todo o ensinamento, mas não do politeísmo, mas do Deus único, do monoteísmo. E esta linhagem, tal como a Iris estava a dizer, vem de muito antes. Vem de Abraão. Exatamente. De Abraão, de Isaac, filho de Abraão, e de Jacó. Não é? Onde Abraão teve esta iniciação do próprio Deus, não é? Através de Melquisedeque, não é? Que teve a possibilidade de ter a sua vida como aquele que é o servo do grande Deus, daí Abraão. E então iniciou uma linhagem de beduínos, não é? De povos ou de tribos seminómadas que vagavam pelo deserto aqui e ali, e no qual este personagem Jetro, bebeu continuamente deste monoteísmo. Exatamente. E a partir daqui nós percebemos claramente todo este contexto que esta personagem, o Moisés, tem neste momento da sua vida, que é o quê? Se por um lado, em toda a sua juventude, ele teve o culto ao politeísmo, não é? E foi iniciado nos vários ensinamentos do politeísmo. Depois, mais tarde, ao longo de algumas décadas, ele teve a possibilidade de se iniciar novamente, por isso é 2 vezes iniciado, não é? Numa corrente totalmente diferente, que é o monoteísmo, a adoração de um Deus único. Faz-me lembrar aquela história da Índia, em que ele se iniciou na Índia e depois encontrou o cristianismo e se iniciou também no cristianismo ou no judaísmo. Sim. Lembras-te? Não sei qual é o nome dele, agora não me está a ocorrer. O senhor não. É um yogi que acabou também por se iniciar duplamente em 2 religiões totalmente distintas. Mas porquê? Porque ele já por dentro, na primeira iniciação, tinha conseguido atingir um grau de adentramento muito profundo. Sim. Não é? Quem vê Deus num sítio, vê Deus em tudo. Não há como, não é? Todos os reis da roda vão dar ao centro. Isso, olha, agora fizeste-me Quem não vê Deus em lado nenhum, também não vê em lado nenhum. Não vê em lado nenhum. Não é? Se não vê num sítio, não vê em mais lado nenhum. Exatamente. Também. Então existe isso. Por exemplo, Sri Ramakrishna foi assim. Não é? Ele foi iniciado numa tradição hindu, mas depois quis ser e descobriu a verdade. Mas depois quis ser iniciado, encontrar um mestre do Islão, muçulmano, foi iniciado no Islão e chegou, através dos exercícios, não é, daquele mestre, chegou exatamente à constatação da mesma realidade que no hinduísmo. Mas depois quis encontrar um mestre cristão, lá na época, levou-se por essa via e chegou exatamente à mesma realidade. Até ao ponto em que ele percebeu, são todos o mesmo. Não é? Ele encontrou o fio por dentro das pérolas. Exatamente. Não é? Que une tudo. E a partir daí, então,
Não há O seu distinção. ensinamento era precisamente a unidade de todas as A religiões. unidade, exatamente. Isso. E não é por acaso que este senhor, o senhor Ramakrishna, Sri Ramakrishna, é o mestre ou o iniciador daquele que é o grande yogi que foi para a América no início dos anos do século XX, que é Vivekananda, Swami Vivekananda, que foi o primeiro mestre a falar abertamente ao público, porque até então não era permitido, mas este foi o primeiro yogi a falar abertamente ao público sobre a ciência do yoga. Não é? Por isso não é uma pessoa qualquer, esse senhor Ramakrishna. Mas pronto, voltando. Nós estávamos aonde? Nesta dualidade daquilo que foi a instrução do nosso personagem, que é Moisés. Então nós temos o politeísmo e temos o monoteísmo. Uhum. Há pouco a Vivian estava-nos a falar uma coisa interessante que era sobre a Akhenaton. Isso. Não é? E amanhã, depois, no Clube Arcano, podemos falar melhor sobre esta realidade. Que é o quê? Nós no clube já temos vindo a falar, não é? Que a grande espiritualidade tem sempre, volta e meia, projetos, não é? De vir trazer a verdade ao mundo, mas que já sabe que depois, passado algum tempo, aquilo é esquecido, é completamente apagado da humanidade e depois obriga novamente a um novo projeto, com Exatamente. novos personagens, novos iniciadores, uma nova equipa, para se refazer tudo novamente e assim ciclicamente. Este personagem do Moisés não aparece neste tempo, 1300 a.C., a 1200 a.C., não aparece por acaso. Antes de Moisés, no próprio Egito, veio ou encarnou uma equipa de personagens no qual este senhor, o Akhenaton, Certo. Nefertiti e outros, mas estes são aqueles que estavam a encabeçar a equipa. Sim. Eles nunca vêm só. Nunca vêm sozinhos. E este senhor, o Akhenaton, que era filho do faraó, não é? Teve um nome espiritual faraónico de Amenófis, qualquer coisa, segundo ou quarto, acho que era quarto. Só que ele sabia que vinha trazer algo novo e na época havia o politeísmo. E ele sabia dentro de si, e também porque era iniciado... Certo. Pensei que estavas a procurar alguma coisa. Não. Já tinha havido esta primeira intenção de trazer o monoteísmo, não é? A adoração do Deus único, mas dentro do próprio Egito. E o que é que a espiritualidade percebeu? Percebeu que não era possível. Porquê? Porque assim que este casal, não é, desapareceu, saiu de história, e eles, infelizmente, desencarnaram bastante cedo. Depois teve o filho, que é aquela personagem que nós conhecemos muito, não é? Sim. Que é Tutankhaton, só que lhe chamaram Tutankhamon, não é? Que existe aquela... o sarcófago, não é? Todo de ouro, bastante conhecido, não é? Sim. Que tentou, durante 7 anos, continuar o legado dos pais, mas que infelizmente não conseguiu. E por isso, rapidamente, ao fim de 20 e poucos anos, este culto monoteísta foi totalmente apagado e destruído da história do Egito. De maneira que isto foi em 1330, 1320 a.C., e uma vez que a espiritualidade percebe que o próprio Egito não está preparado para este culto monoteísta, o que é que a espiritualidade faz? 100 anos depois, num outro contexto. O próprio Hermes já tinha feito uma profecia de que o Egito iria terminar, porque estaria num grau de afastamento e de deturpação demasiadamente grande. E certo. Todas as civilizações, quando entram no estado de perda de noção daquilo que é o contacto com o divino, elas caem, os impérios caem. E agora está quase, não é? Outro a cair. Portanto, vamos ver a queda de um império e o ressurgimento de outro, não é? Daí que muitos pensem que é uma nova ordem mundial. Há sempre novas ordens mundiais. Volta e meia há sempre uma nova ordem mundial.
Sim. não é? Porque o grande projeto tem que se renovar. Tem que se renovar. Constantemente. E a ideia é esta, não é? Manda um profeta, tira o outro, manda o outro, manda o outro. E Constantemente. é sempre assim. Há de sempre vir alguém com essa informação viva em si. Isso. Não é? Há de nascer para isso. E então estes reis, não é? Estes faraós, não é reis, é faraós, no Egito é faraós, Akhenaton e Nefertiti, que são amplamente conhecidos, eles traziam este culto monoteísta, não é? Que era a adoração do Sol, só que, obviamente, o Sol para eles não era simplesmente o Sol, era a representação materializada deste Deus único, não é? Que está presente em todas as criaturas e em tudo aquilo que existe. Elohim. Isso. Mas que depois, uma vez que foi destruído, assim que eles desencarnaram, todo este grande projeto foi destruído e então a grande espiritualidade percebeu claramente que o próximo projeto já não poderia ser dentro do Egito, porque o Egito já não comportava, o nível de consciência já não comportava este novo avanço, não é? Este novo patamar de evolução. E curiosamente o que é que fizeram? Fizeram que uma personagem dentro da própria realeza do Egito tivesse que ser expulsa, ser exilada, não é? Ir para o Médio Oriente, para aquilo que hoje em dia chamamos Arábia Saudita, instruir-se, não é? Com uma outra cultura, novamente monoteísta, não é? Para que depois então viesse ao Egito resgatar o seu povo entre aspas, para então encontrar um novo lugar, aquilo a que eles chamaram Israel, mas temos que perceber uma vez mais que o nome não é a coisa física, o nome é o projeto, que é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus, o povo eleito de Deus. E por isso Israel... Sendo que El é sempre Deus, não é? Michael, Gabriel, Uriel, não é? É sempre, não é? Israel, o povo de Deus. É sempre qualquer coisa, Deus. Então, é o povo de Deus, não é o nome de um país, não é o nome... não é aquele lugar, não é aquelas terras. Sim, não é de um ponto de vista geográfico, não é de um ponto de vista étnico só, é todos aqueles que abrigam e que conseguem viver, tornar vivo o que é ser povo de Deus. Até podia ser eu, aqui em Portugal. Faço parte, não faço parte. Exatamente. Não é? Então, é esse fazer parte desse mandato. Isso. Não é? É comungar, não é? Comungar com essa estas verdade. ideias e estes valores Isso. do Deus único. Isso. Então é pertencer ao Israel. Isso. Não é? Isso sim ao é o povo de de Israel. Deus. É o povo eleito. Sim. Quem é o povo eleito? É aquele que acredita os na que verdade. se elegem, não é? Não é? É os que se elegem, que fazem o trabalho de se elegerem. Então é muito curioso, porque uma vez o projeto anterior tinha sido fazer do próprio Egito, né, que era uma das grandes sedes, uma das grandes capitais do mundo inteiro do conhecimento, né? E temos que ter essa noção de que o Egito foi houve a Babilónia, houve na China, houve na Índia, houve nas Américas, houveram várias capitais importantíssimas que eram sedes do conhecimento, Egito era uma delas, e por isso o projeto não podia pura e simplesmente deixar aquilo cair assim, não é? Dar assim ao disparate. Não podia ser, tinha que haver tentativas de reavivar a verdade ali. Tentaram primeiramente com Akhenaton e Nefertiti, não deu, e então mais tarde, 100 anos ou 150 anos a seguir, trouxeram uma nova equipa com outro pessoa a encabeçar o grupo, que é este nosso personagem que é Moisés, para então, dentro no próprio Egito, retirar estas pessoas que acreditavam num novo lugar, numa nova crença, ter aquela ideia de fraternidade e de liberdade fora daquela vida de escravidão, para que depois então pudessem adorar, não é, o Deus único e criador da vida. A Viviane está aqui a perguntar, esse fonema L é o mesmo muito presente no árabe? Olha, o fonema, não sei se será um fonema, mas... No árabe é ligeiramente diferente. Sim, mas L acaba por ser hebraico. Então, no hebraico, enganei-me, no árabe é o Hal. Exatamente.
Exatamente. Pronto. É exatamente o mesmo. É isso. Pronto. Está respondido, não é? É isso. Al-Andalus, né? Sim. Algarve, né? Algarve, Isso. não é? Algarve. E vê-se hoje em dia, não é? Principalmente lá no lado espanhol, não é? Que toda aquela zona sul de Espanha, não é? Está muito entregue ao povo árabe, não é? Porque é o Al-Andalus, não é? Não nos podemos esquecer que as raízes são muito próximas, não é? São países, são regiões muito próximas, então, não é? A forma como Hal é muito semelhante, sim. daí São povos do norte da África, do Médio Oriente, por isso são todas irmãs entre as si. origens Não são é? ali todas, não é? Naquele caldeirão. Isso, não é? mas é mesmo isso, Viviane. E esse é o ponto. Sem dúvida. É muito interessante, não é? Que antigamente, não é? Fazia-se uma só palavra num conjunto de palavras, não é? Então, o nome de um anjo, ou o nome de uma virtude, o nome de uma força, não é? Tinha uma mensagem completa dentro Com de Deus, si, não é? era sempre uma faceta de Deus. Isso. Era sempre qualquer coisa de Deus. É sempre uma pequena centelha, um pequeno eletrão da grande luz. Não é assim? É muito interessante pensar Muito nisso. interessante, é isso. E então é curiosíssimo, não é? Como é que este grande projeto da espiritualidade, agora, uma vez que já não é possível no próprio Egito, nesta grande capital do ensinamento, então vamos fazê-la montar-se num outro lugar. E isso era extremamente importante para aquilo que depois viria a seguir depois de Moisés, não é? E uma vez não nos podemos esquecer que depois de Moisés, e isto já vai há imensos anos, não é? Já vai há 3000 e qualquer coisa, não é? Mas não podemos esquecer que 1000 anos a seguir vieram outras culturas, vieram outros ensinamentos muito importantes, como, por exemplo, vieram os pitagóricos, né? na Grécia, na Itália, vieram os Orfeu, veio os Essénios, dos Essénios veio o nosso Jesus Cristo, Jesus não é? Cristo, Emmanuel. Exatamente. Por isso, havia ainda muito a ser feito e este era mais um contributo. Uma vez que o Egito já não servia de base para tudo aquilo que viria a seguir, tivemos que retomar de um outro ponto de vista, não é? Numa outra situação, com outras pessoas, para que o projeto pudesse ter o andamento necessário. Nunca nos podemos esquecer que, a partir do momento em que o novo projeto se iniciou, porque ele iniciou-se no Egito, mas ele teve sempre, não é, os resíduos recebidos do anterior projeto. Eu diria que nós ainda estamos neste segundo projeto, não é? Tendo em conta que o primeiro projeto foi Terra de Mu e a Atlântida e tudo mais. Claro que isso não foi o início desse primeiro projeto, foi o fim desse projeto, não é? O meio e o fim. Mas neste segundo projeto, que começou no Egito, nunca poderemos esquecer de que ainda estamos a beber do manancial de Hermes. Ainda estamos a beber do manancial, não é? É como se fosse, imaginem, temos o Egito, temos as pirâmides do Egito. Nós temos de entender que o Egito será sempre a base da nossa pirâmide. Até terminar este projeto, que esperemos que seja daqui a muito tempo, a base será sempre o Egito. Porque estaremos sempre a regressar a esse ensinamento. E ele vai-se deturpando, vai caindo o império, vai reerguendo-se outro, vai caindo o império, vai-se reerguendo o outro. E é constantemente assim, em vagas, não é? E numa hierarquia, não é? A tentar chegar ao topo da pirâmide. Não é? É isto que nós fazemos, esse é o objetivo. Sim, sem dúvida. Pelo menos é assim que tem funcionado. Se nós olharmos para trás, não é? Ora bem, e agora aqui podíamos adentrar em coisas ainda mais interessantes, não é? Mas isso se calhar fica para o clube, depois para amanhã, para o Clube Arcano, não é? E uma vez fica aqui a referência. Se quiseres participar e fazer parte desta família de estudos do Clube Arcano, entra em contacto connosco, vai ao nosso site, não é? escoladaconsciência.org, e na página do Clube Arcano tens lá toda a informação de que necessitas. Podes até descarregar o ficheiro de apresentação que temos lá disponível, que é totalmente gratuito, e ficar a par de tudo. É só te inscreveres e fazeres parte desta família de estudo, no qual nós
explanamos, partilhamos, damos ainda muito mais informação e detalhes sobre todas estas temáticas que trazemos aqui nas lives. A recomendação feita, não é? Fecha o tempo. Então, nós trazemos, assim, para fechar, uma mensagem que é a mensagem da filosofia perene, não é? Da ciência iniciática, que é todos os ensinamentos de todos os profetas são um só. Que a Vivian diz, como diz a canção, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Olha, tal e qual. É verdade, é mesmo isso. Esta necessidade de continuar a rolar, não é? Isso. E temos esses apogeus, não é? E essas quedas. Isso é constante, não é? Chamamos-lhe, não é? A roda da fortuna no tarô, não é? Ou o drama cósmico, como eu gosto de lhe chamar. É a evolução cósmica, não é? É o drama cósmico. Da consciência da humanidade. E tudo isto tem uma razão de ser em cada tempo, em cada lugar, mas isso depois então falamos melhor no clube arcano do que estar a trazer aqui, que senão depois vai ficar demasiado complexo e com demasiada coisa. Voltando então ao nosso personagem. O nosso personagem é extremamente importante para aquilo que foi esta virada do destino, porque é uma grande virada, não é? Como um cotovelo. Estávamos a rumar dentro do Egito, mas era necessário, uma vez que ele já não funciona mais, já não está... não é? É como é que Jesus Cristo falava, não é? Certo. Casas podres, caiadas de branco, não é? Pronto, era exatamente igual, cheia de monumentos colossais, com uma riqueza inatingível. No entanto, era tudo por fora, porque por dentro... Já tinha havido uma grande fragmentação das virtudes. Exatamente. E dos valores iniciados, dos valores. Não é? Cósmicos. E então foi necessário esta grande virada. E este nosso personagem é extremamente importante. Porquê? E uma vez mais agora, aquilo que a Iris falou há bocadinho é extremamente importante, porque ele, digamos assim, ele não criou nada de novo. É curioso, porque a maior parte destes profetas, eles nunca criaram nada. E porquê? Isso é que é mesmo verdadeiro. Não, é curioso é isto. Nenhum profeta veio à Terra a criar nada e a dizer, não, agora eu que sou. Não, por acaso, olha que não. Como assim? Houve um que disse que... Não era? Que era aquilo do esparguete com... Agora foi ele. Agora estou a brincar. Isto vai ficar gravado. Não era? Era o... Deus era um esparguete. Não era o coador. O coador do esparguete, não é? Nossa. O que a terra era plana. Por isso, essa gente, efetivamente, foi muito visionária. Tiveram ideias novas. Agora, estes grandes iniciados, não. Os verdadeiros iniciados, era o que eu estava a falar. Adorei. Os verdadeiros iniciados, os verdadeiros profetas, eles nunca vieram numa de eu trago algo novo porque tudo está errado e todos os que vieram antes de mim estão errados. Nunca houve isso. Aliás, eles nunca tiveram o objetivo de criar uma religião. Nunca houve exatamente isso. Houve sim, eu trago uma visão que retifica algo, mas nunca cortam, nem nunca... têm sempre uma visão crítica sobre a sociedade, mas não exatamente crítica sobre a anterior crença ou sobre a anterior religião vigente. Têm, sim, uma atitude crítica em relação aos detentores do conhecimento, que acabam por ser hipócritas, que acabam por ser desviados, que acabam por ser deturpados, num ponto em que o conhecimento dessa anterior religião já está deturpado. Então é todo o comportamento desviado, não é? Que já se desviou, já está corrompido, já está enfraquecido. Então, sobre isso nós vemos sim, há sempre um ponto social, crítico ali, ativista, se quisermos, nesse sentido. Mas depois, ao nível da crença, não. Nós nunca vimos Cristo dizer, olha, o judaísmo é uma mentira, e eles são doidos, devem ser queimados vivos, não sei. Nós nunca vimos isso, nunca vimos isso. Isso não existe. O que existe, sim, é uma visão retificada que começa a ser disseminada. Então eu venho com uma visão de Deus A, B e C e dissemino.
Só isto. Eu não venho colocar as pessoas contra outras religiões. Então eu venho adicionar um tijolo, adicionar, retificar algo. Só e apenas. E esta tem sido a postura de todos os profetas até hoje. Dos filósofos verdadeiros, genuínos, tem sido essa. Agora, quem é que se lembra posteriormente de querer impor e criar um ortodoxismo, um corpo de conhecimento rígido, com o nome X, ali naquela casinha? Isto já é uma outra história. Não é? Isto já é alguém a agir sobre o conhecimento que o profeta partilhou. Então o profeta em si, ele veio a partir de uma experiência direta. Apenas e só. Não é? Exatamente. É mesmo isso. E a partir do momento em que ele tem... É pisado. O templo desse profeta do esparguete é pisado. Mas existe. Mas é irónico, parece ridículo. Parece ridículo, mas procura no Google, vais ver que mas encontras. É verdade. Encontras. Eu tive esta grande ideia maravilhosa agora de trazer o esparguete, não é? Mas não é ideia minha. Infelizmente existe é a igreja verdade. do esparguete. Existe do um coador. culto de verdade que é o coador enfiado na cabeça, não é? Como é que é possível? Mas é verdade. E há gente neste mundo que se dedica a cultuar essa realidade. Enfim, coisas à parte, Uau. é o que é. Mas este senhor, como não criou nada de novo, e uma vez mais não nos podemos esquecer que ele era 2 vezes iniciado, ou seja, era no politeísmo, nas filosofias egípcias, não é? Do culto com uma de base Osíris, muito dos de cultos de Osíris, não se esqueçam, Sim. não é? A nossa anterior live foi sobre Hermes. Não é? Isso. E agora também dentro daquilo que é o monoteísmo, e por isso ele era detentor de um grande conhecimento esotérico. E ele começou a escrever já assiduamente, mesmo antes de ele ter começado a sua missão rumo a buscar as pessoas da escravidão no Egito. Porque ele já tinha essa necessidade. Pensamentos dele, ensinamento que ele já tinha, e ele ia escrevendo livros de todo aquele ensinamento que recebia do sogro e que tinha tido na sua juventude. E nós hoje em dia, não é? Pelo menos tivemos a sorte de... Porque é uma grande sorte esses livros terem chegado até nós, aquilo que nós hoje chamamos do Antigo Testamento, dentro da Bíblia, não é? Não esquecendo que a Bíblia é composta por variedíssimos livros. Sim, é um compêndio, é um Faz corpo. parte o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Sim, não é? Que basicamente é a antiga aliança com Deus e a nova aliança com Deus. Ou seja, basicamente é o método A e o método B. Isso. Para simplificar, o método A e o método B. Então, tu cozes batatas como tu quiseres. Não é? Tu cozes batatas como quiseres. Hoje em dia as pessoas querem fazer na Bimbi, fazem na Bimbi, o outro querem fazer não sei onde, querem fazer onde. É onde for. Então, no fundo, são métodos diferentes para conseguir atingir o mesmo fim. Isto explicando da forma mais básica. Acho que agora ninguém pode dizer que não me entendeu. Com batatas vai lá. E, então, este senhor escreveu, por exemplo, o Gênesis, não é? Que é a origem de toda a criação, não Sim. é apenas aquela Os ideia princípios cósmicos. Infantil que se considera que é apenas a criação do homem e da mulher e do planeta e do Sol. Não é isso. A Gênesis é mesmo a matriz. Isso. A Gênesis é a matriz. Isso. Como se construiu a matriz? Ora, lá latice. Isso, lá latice. Como dizia o Greenberg. Para ter esta ousadia de construir um texto minimamente lógico, com todo o embasamento, é preciso uma grande coragem. Não é qualquer um que se ponha aí a uma mesa a escrever. Olha, agora vou escrever sobre a origem do cosmos. Tal. Não é assim? É uma obra cosmogónica, é uma Sim. obra da origem do universo, da origem dos primeiros princípios, não é? Isso, dos primeiros elementos. Ser um grande iniciado mesmo. Só que lá está, isso não corre por aí, nem deve correr por aí, não é? Claro. E já no tempo dele, ele depois... O conhecimento era oral ainda naquele tempo, mas ele escreveu, oral, não é? Sim, mas escreveu de forma codificada. E partilhou
o verdadeiro significado daquilo que ele escreveu no Gênesis e ele partilhou de forma oral com as pessoas que lhe eram mais próximas. Por isso não partilhava assim a torto e a direito. Sim, não é com os óbvio. alunos. Não é? Exatamente. Escreveu o Gênesis, escreveu o Deuteronômio, escreveu o Pentateuco, escreveu a Torá, que é um grande livro extremamente importante hoje em dia para aquilo que é o judaísmo. Escreveu os 10 mandamentos. Tudo isso é um corpo de conhecimento, não é? Extremamente vasto, sobre temáticas muito profundas e muito alargadas, não é? E só uma pessoa detentora, de facto, de capacidades espirituais É de bastante experiência grandes. direta, porque a partir do momento em que se torna um iniciado, ele torna-se consubstancial com Deus, e a partir desse momento, ele e Deus são um só, então ele acede a toda a malha e a toda a matriz, não é? Portanto, Isso. a verdade está nele e ele está na verdade. Exatamente. E esse momento É um que a download Iris agora imediato. está a dizer foi a partir do momento em que ele era lá o chefe da sua tribo, não é? Dos beduínos, e vai para uma das vezes vai para o Monte Sinai e tem então um grande momento de revelação, não é? Da sua visão interior que se abre para o esplendor do grande Deus, do grande Elohim. E a partir daí ele tem uma comunicação direta com o anjo que comunica com ele, que está com ele e que o faz ver o grande Deus. E a partir daí ele tem a revelação e sabe interiormente aquilo que tem que fazer em diante. Ora, vejamos que este senhor, nesta época, ele não tinha 20, nem 30, nem 40 anos. Não é? Não estava na maior força, não é? No vigor. Física, no seu maior vigor, para desempenhar uma tarefa que é uma caminhada no deserto, escaldante, de 40 e 50 graus, não é? Dia e noite. E por isso é uma tarefa muito difícil, não é? À noite muitas vezes faz muito frio. Este senhor era já 80, 90, é centenário. Por isso, era alguém que, para além do corpo físico... Sim, Moisés não é? morreu com Ele- 100 e poucos anos. 130 ou 140, é assim uma coisa. Ele tinha que estar animado de uma força espiritual, de um espírito, mesmo ali palpável, que o fizesse ter o ânimo e a força física. Era o fogo do Espírito Santo. Exatamente, para continuar Reparem uma esta coisa, demanda. a ideia do Espírito Santo, e isso é uma visão que eu diria que talvez tenha sido mais explorada no cristianismo, mas lá está, como o verdadeiro significado das coisas é iniciático, ele também é trabalhado, obviamente, pode não ser demasiadamente falado, mas é falado a partir de outras nomenclaturas, não é? Como o fogo divino, como o fogo cósmico, há muitas outras nomenclaturas que nós vemos em outras religiões ou em outras filosofias. A ideia do Espírito Santo acaba por ser o quê? Acaba por ser aqui receber uma iniciação, não é? Do batismo, que é a primeira iniciação. O iniciado tem várias iniciações para fazer. A primeira iniciação é a iniciação do batismo. Não é batizar-se numa igreja. Até que ele vença a ignorância interior, ele é pagão. Ou seja, ele não honra nada, não está no batalhão cosmogónico de Deus. Não está. Ele é uma pessoa comum, ainda toldada pela cegueira. Então, até que ele chega ao ponto da sabedoria, da primeira sabedoria, ele recebe esse anjo, recebe o Espírito Santo, recebe a pomba, recebe a pureza, não é? Que é, no fundo, a primeira sefiró, não é? Na Cabala, nessa caminhada vertical, é a pureza, que é uma das primeiras virtudes da alma. E, portanto, acaba por ser puro. E a partir do momento em que é puro, já pode começar a comungar, como primeiro degrau, ali no panteão dos justos, no panteão dos sábios, no panteão dos que querem evoluir. Não é? Então tem que se preparar para as próximas iniciações. E esta é a caminhada vertical que nós não só falamos, mas também praticamos e queremos ensinar toda a gente a fazer. Não é?
Sim, senhor. Então Moisés, ele viu esse anjo, aliás, o Espírito Santo, não é? Recebeu o Espírito Sim, é Santo. naquilo que nas histórias E o Espírito infantis, Santo não é? dá-lhe a testemunha de Deus, não é? Exatamente. Liga-o a Deus. É aquele episódio que nos filmes ou na parte infantil, não é? É a sarça ardente, A sarça ardente. não é? Que é essa representação do Espírito Santo, não é? Que é o Espírito do Criador, que se faz presente e a partir dali ele recebe essa informação dentro de si e sabe que tem uma nova caminhada para fazer. Ou seja, tudo aquilo que ele fez até aos 60, 70, 80 anos, não é? Essas duas iniciações, tanto no ermetismo como depois no monoteísmo por Jetro, no seu sogro, Sim. serviu como base, não é? Para agora aquilo que ele de verdade tinha que fazer. E então, uma vez munido desse fogo do espírito, não é? Dessa força interior imensa, lá partiu para o Egito e fez tudo aquilo que nós conhecemos hoje em dia como sendo a história, não é? Da grande peregrinação, do êxodo, que é a saída do Egito. 40 não é? anos no deserto. Da caminhada dos 40 Uma anos. quarentena. Isso. Só que, Uma obviamente... quarentena. Exato, até esses 40 anos são simbólicos. São não é? simbólicos. Porque representam uma caminhada de purificação do povo eleito de Deus, não é? E porquê é que o povo eleito de Deus, não é? Podíamos agora perguntar, então se é um povo eleito, já não é eleito, para que é que precisa de um caminho de purificação, não é? Se já é eleito, não precisa. Claro que Foi precisa. chamado a. Todos nós somos chamados a qualquer coisa, não é? Agora, Todos nós somos os eleitos. há quem faça e há quem não faça. Isso. E até sermos Não é? de verdade aquilo que somos, não é? Precisamos de uma purificação dos nossos 40 anos ou 40 dias no deserto, como Cristo. E este grande êxodo, não é? Nós podemos imaginar que foi feito assim de uma forma muito simples, mas não. Houve muitos problemas, houve muitas controvérsias, houve muitas rebeliões ao longo de todo esse tempo. E por isso é que depois este Moisés, este personagem, teve a necessidade, depois de ir criando mecanismos, como por exemplo os 10 mandamentos, como uma forma de legislar um conjunto de normas morais, não é? De valores, para que as pessoas naquele contexto se pudessem balizar como isto é certo e aquilo é errado. Ou seja, reparem, até hoje em dia, estamos a falar noutro contexto, noutro tempo, imagine-se. Mas imaginem hoje em dia. É óbvio, quem lida com grupos, com o coletivo, entende isto claramente. É muito difícil nós tentarmos entregar um corpo de conhecimentos, olha, a parte divina é assim, devemos fazer assim, tal, 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 tal. Muito bem. E as pessoas vão perguntar-se assim, e no dia-a-dia como é que eu faço? Mas e no dia-a-dia como é que é? Então no dia-a-dia como é que fazemos? Porque isso é tudo muito bonito na teoria, mas e então e no dia-a-dia? Automaticamente, se hoje é assim, imagine-se naquele tempo. A questão é mesmo essa. É que as pessoas, para além desse corpo de conhecimento, que é um corpo mais iniciático e espiritual, elas precisam também de algumas normas para se guiarem, não é? E por isso ele acabou por legislar essas ordens, esses mandamentos, essas regras de conduta sociais. Não são mais do que sociais aqui, em relação ao povo. Não é? E este é o ponto. Era para organizar a vida em sociedade daquele povo, daquele grupo. Não é? Tinha várias etnias, porque eles não eram apenas de uma, eram várias etnias e que tinham toda aquela necessidade de cumprir os desígnios, não é, do corpo de conhecimento que ele estava a dar. Não é? Então, aí surgiu, não é, toda essa... Isso. Eram ferramentas, para o dia-a-dia. Para o dia-a-dia. Como vamos viver de forma prática o nosso dia? Como nos levantamos? Como lidamos uns com os outros? Podemos matar, não podemos matar? Podemos fazer como? Como é que fazemos? Como é que não fazemos? Então, há limites, não é? Há ali... Proíbo-te disto, proíbo-te daquilo, porque olha, isto aqui é... Não é? Red flag, ou seja, não é para fazer. Por amor de Deus, se vocês querem ser salvos, não façam. Não é? Mas lá está. Isto depois agora, interpretativamente ao longo do tempo, acabou por se engessar, não é? E tornar-se
motivo de muita investigação, não é? Claro, e mesmo aquela ideia Muitas de interpretações. que, então, para a minha salvação, não é? Ou para eu conseguir ter um estatuto espiritual já distinto, não é? Basta-me então seguir os 10 mandamentos Pronto, que está a tudo coisa bem. já está feita. Não, É a óbvio que questão, não é assim. não, a questão é, Ah. tu tens que seguir aquilo que está no corpo de conhecimentos interno. E depois, no dia a dia, utilizas aquelas red flags como red flags. Ou seja, Pode ser, ou seja, sim, ou sim, seja, a pode ser ideia dito é dessa esta. A maneira mesmo. ideia é esta. Eu vou-te dar alguns exemplos que são terrivelmente maus e vou-te dizer que tu não os podes fazer. E tu agora vais viver a tua vida inteira a não cumprir aquilo e a dizer que estás salvo. Não, simplesmente aquilo são pontos a dizer não fazer. Não faças. Não faças nunca. Mas isto não te vai tornar uma boa pessoa, só te vai evitar piorar a tua situação, a tua condição. Então a ideia é, para além de tu não fazeres isto, tu ainda tens que cumprir e tens que assimilar e tens que subir na árvore da vida. Isso. Então, são um bocadinho coisas distintas, não é? Mas que se complementam, não é? Exatamente. Na vida do povo. E este nosso personagem, o Moisés, fez uma coisa muito interessante. Obviamente, ele para o grande povo, não é? Que entretanto, ao longo da caminhada se iam juntando, não é? Porque nós podemos pensar de forma errónea de que apenas pertenciam a este povo eleito, não é? As pessoas que estavam escravas, não é? Dentro do Egito, e não é assim. Uma grande fatia, as pessoas vieram do Egito, mas do Egito até à Terra Santa, não é? Seja lá qual fosse a terra que era para eles, designada para eles por Deus, até eles conseguirem alcançar esse lugar, a Jerusalém Celeste, não é? Como dizia Moisés, eles iam abraçando, quando digo eles, digo este povo, não é? Este aglomerado de pessoas, iam abraçando todo o tipo de tribos, de pessoas que iam encontrando ao longo do caminho, e é quase como que um exercício de fraternidade para com as várias culturas, as várias tribos, não é? Para que, então, em comunhão, estas diferentes formas de ser, de agir, de estar, de ser comunidade, pudessem depois, então, segundo este conduto de normas, não é? Destas leis, não é? Não é por acaso que Moisés é considerado o profeta da lei, eles conseguissem manter um corpo coeso do povo eleito para o Deus único, não é? Daí Israel. Mas Viviane diz, o que eram é que é? proibições que vinham em linguagem litúrgica para, na verdade, evitar problemas práticos do dia-a-dia, como, por exemplo, evitar doenças. Exatamente. Sim, No fundo, claro. são normas de conduta, não é? Como aqueles panfletos Sim. que foram emitidos ali na crise sanitária. Por exemplo, sim, claro. Só que ele teve um poder de síntese fantástico, não é? Dos 10 mandamentos. Em 10 tópicos, eu vou definir como é que a tua vida pode ser o mais benéfica Está possível. resolvido e ninguém mais me faz perguntas. Ó mestre, e isto pode-se? Ó mestre, e aquilo pode-se? Acabou. Sim, em 10 pontos está feito. Está arrumado. Pronto, Ninguém está mais arrumado o pode dizer assunto. nada. Mas para além desta parte mais exotérica, não é? De Exato. regras, de mandamentos, de leis que para reger a norma e os valores do povo, ele tinha um grupo, uma elite, que ele fazia questão de instruir. E, por exemplo, é muito curioso que ele instruiu a parte sacerdotal, a parte dos estudos iniciáticos, e daí tem o seu irmão mais velho, que é Arão, mas também instruiu a vertente feminina, não é? E aqui mostra-se a universalidade do estudo iniciático, não é? Que não é só para uma vertente, nem é só para a outra. É geral, é universal, é altamente inclusivo, não é? Nas palavras de hoje em dia. E por isso Moisés teve esta instrução deste ramo feminino que foi através da sua irmã, que era Miriam, não é? ou Maria. Só que tanto Arão como Maria, até os próprios nomes, são nomes iniciáticos. Não é? Não é por acaso que um é Abraão e o outro é Arão. Não é? E a outra é Maria. E depois nós vamos ver novamente na vida de Jesus Cristo as 3 Marias, não é?
a mãe Maria, a Maria Madalena, a outra Maria e por aí fora vai. Não é? Que eram símbolos de pureza. E por isso aqui mostra-se claramente qual era o intuito, qual eram as bases daquilo que era este novo tipo de vida, não é? Esta nova doutrina de vida que este iniciado trazia. Uma parte dos estudos iniciáticos para os homens, mas também os mesmos estudos, mas para uma vertente feminina, esses estudos adaptados a uma vida tipicamente feminina, porque são diferentes. Exatamente. E acho que é saudável, mesmo Claro. nos dias de hoje, não é? Percebermos claramente que há essa diferença e assumir isso. Comungamos no centro, não é? Como verdades essenciais para o ser humano, independentemente de ser homem ou ser mulher. Mas depois existem assuntos que são verdadeiramente femininos e há assuntos que são masculinos. Daí o sagrado feminino, o sagrado masculino, não é? Que acabam por ser partes deste grande conjunto, não é? De ensinamentos. Exatamente. E está tudo certo em aceitar que comungam de coisas semelhantes, mas que depois têm especificidades próprias, não é? Com certeza. E este nosso personagem, como grande mestre e grande iniciador, teve o cuidado e a grande universalidade de pensamento, não é? O seu espírito enorme de perceber que precisava de instruir a classe masculina, mas também instruir a classe feminina para que ambos, o género masculino e feminino, pudessem ser os grandes pilares daquilo que é o povo eleito do Senhor, que é Israel. Exatamente. Não é? Não é por acaso que o nome que ele consignou ao Deus Criador, ele inicialmente no Egito tinha-lhe sido instruído que se chamaria Osíris, não é? Com Jetro, o seu sogro, foi-lhe instruído que se chamava o Elohim. No entanto, ele, nos seus escritos, não dá nem uma nomenclatura, nem dá outra. O que é que ele diz? Ele diz que é Yahvé. Yahvé é uma coisa muito curiosa que tem a ver precisamente com este ensinamento, em que toda a criação, e isto é um princípio hermético, não é? Que é esta polaridade de que o Deus Criador é masculino e é feminino. E é na junção destas duas polaridades. Isso. O nome Yahvé, se nós soubermos separar as sílabas, I é o princípio do fogo, o princípio do Agni, do masculino. Ave é o princípio feminino. Feminino da criação da natureza, do cosmos, da alma universal. E por isso nós temos aqui estes dois princípios, não é, que regem aquilo que é toda a criação que há no universo. Daí um ensinamento hermético, não é, de que todo o que há no universo tem esta polarização, masculino e feminino. E por isso ele sabia que tinha que instruir um ramo masculino e um ramo feminino. E também fazendo alusão, não é, ao feminino e ao masculino em cada ser. Obviamente, claro. Não é? Para Exatamente. explicar isso. Toda esta tradição, e nós também agora, para terminarmos, que já passa das 4h30, toda esta tradição vai-se desmembrando, ou melhor, vai-se aprofundando, não é? Porque mais à frente no tempo vem Jesus Cristo, começa uma grande nova era, e estes ensinamentos, que são tipicamente judaicos, não é? Porque hoje em dia Moisés iniciou esta grande tradição do judaísmo, não é? Só que ficou muito, como sempre, vem o iniciador, vem o ensinamento, é tudo maravilhoso, mas depois ele desaparece e tudo decai novamente. Só que agora, ao longo dos tempos, era preciso reavivar esta chama. E uns séculos mais tarde, não é? No século I e II depois de Cristo, vem um senhor, Shimon Bar Yochai, que é um profundo estudioso daquilo que é as bases do judaísmo, e funda, uma vez mais, não foi ele que criou, mas ele funda, categoriza, diz exatamente, a Cabala é isto, 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 isto e isto.
né? E formula os grandes conceitos da Cabala, que é a árvore da vida, por exemplo. E nós vemos aqui um contributo a mais daquilo que foi o contributo, não é, do nosso Moisés. E por isso vemos aqui como todo este ensinamento vai se rejuvenescendo, não é, de tempos a tempos. Enquanto cai, também se rejuvenesce, não é? De tempos a tempos. Lá vem alguém com a sabedoria, com o conhecimento, com o aprofundamento necessário para poder pegar no ensinamento que acaba por ser deturpado por outras vias. E o conhecimento será sempre deturpado. Hoje em dia nós vemos também o cristianismo acaba por estar muito deturpado, porque está muito engessado, está muito... as pessoas as que vão à igreja, mas vão à igreja superficialmente e prendem-se à parte exotérica, externa das crenças, da religião, do corpo de conhecimento, mas elas não dominam nada internamente. Nós podemos perguntar a alguém quem é que é o Espírito Santo, o que é a Santíssima Trindade, o que é isto, o que é aquilo, o que é o batismo. A maior parte das pessoas não consegue responder a estas coisas e, no entanto, vêm de uma linhagem de várias gerações de cristãos. Claro. E isto serve de quê? Serve de absolutamente nada, não é? Porque rezar apenas não é o fundamento. Nós podemos rezar, eu posso ser do Islão e rezar, eu posso ser judia e rezar, não é? Ou seja, eu posso estar em qualquer das religiões, eu posso fazer yoga, eu posso dizer mantras, eu posso o que for. Mas isto não é concretamente nada. A pessoa ou consegue realizar em si o estado que a permita aprofundar no ponto de aprofundamento da experiência direta, ou então estará sempre à superfície. E é este tipo de superfície que eu estava a falar. Não é? É na parte exotérica, exterior, não é? Ficar na parte de fora do presente. Ficar no embrulho. Não é? Mas não, a gente precisa de abrir o presente, precisa de tentar perceber o que é que existe lá dentro. E isso já é o componente iniciático. Exato. Não é? É preciso ter a coragem desse mergulho, sem dúvida. E é isso. E olha, se estiveres interessado neste mergulho, não é, dos estudos aqui connosco, fizer sentido para ti, perceber claramente como é estas coisas do judaísmo, do hermetismo, não é? Iremos falar do futuro de Orfeu, que já é numa tradição esotérica, mas agora na Grécia, ali na zona dos Balcãs, e tantas outras coisas. Uma vez mais, temos a nossa família de estudos iniciáticos, que é o Clube Arcano. Vai lá ao site escoladaconsciência.org e lá na página do Clube Arcano tens lá toda a informação e é só te inscreveres e fazeres parte da nossa família de estudos. Obrigada, Mary. Obrigado. Obrigada pela tua presença. Volta sempre, estamos juntos, seguimos juntos, espero que estejas bem. Sem dúvida. E muitas bênçãos, que Deus te abençoe sempre. E nós vamos ficando por aqui, não é? É isso. Amanhã temos o nosso Clube Arcano. Esta foi a nossa live, a nossa segunda live do mês, não é? Sempre duas, sempre ancorados no Clube Arcano. O Juliano também está aqui. Maior beijo, irmão. Até amanhã, a gente vê-se e espero que fiquem todos bem. Sim, um grande abraço. Até à próxima.